Oi, gente, eu queria fazer esse vídeo de uma maneira diferente, num lugar tranquilo, sentadinha, de boa, mas eu não vou conseguir, né? Porque eu nunca tô sozinha em casa. Quando o coisa ruim lá do meu marido sai, ele não demora muito e a Isabela nunca deixa eu também fazer as gravações. Então eu tô andando aqui com ela no carrinho, ela parece que tá querendo dormir. Tô dando um passeiozinho aqui pela vila mesmo. E eu vou contar um pouquinho de tudo que eu passei na mão do meu marido. Alguns de vocês que me acompanham, muitos de vocês já perceberam aí como ele é estúpido, ignorante comigo. E eu vou contar pra vocês o que levou eu a separar, que foi a gota da gota da gota d'água. Então, assim, eu conheci ele na internet através de um amigo que eu já conhecia há muito tempo. Uma pessoa assim que sempre me respeitou, sempre falou muito de Deus, me deu muito bons conselhos. E falou se eu queria adicionar o colega dele, que era uma boa pessoa. Eu disse que sim, contanto que ele me respeitasse. A gente ficou amigo, ele me pareceu uma boa pessoa, um senhor com neto, com filho, né? Com família, sim, separado, né? Então a gente acabou se gostando, né? Se identificando um com o outro. Eu com meus problemas em casa. Meu pai já tinha mexido comigo sexualmente, né? E minha mãe já não andava bem de saúde. Eu já tava adivinhando sabe? Que a minha mãe não ia durar muito, que ela ia partir. Eu doente, sem poder trabalhar. Então eu falei, esse cara vai cuidar de mim, eu vou ter alguém para cuidar de mim, né? Então eu vou investir. Aí ele foi para conhecer meu pai. Na época minha mãe já tinha falecido, não deu tempo dele conhecer minha mãe. Foi muita luta porque todo mundo foi contra, era um cara da internet e tal. Foi uma barra muito grande. Aí casei com ele. Primeiro me ajuntei, que foi em 2016 que eu me ajuntei com ele. Ele foi jogado na sarjeta pela família dele, né? Porque a família dele foi contra ele arrumar uma outra pessoa. E porque cortaram o INSS dele, né? Como fala? Por invalidez, sabe? Desculpa se balançar um pouquinho aí, gente. Mas é que a rua tá bem ruim aqui. E aí jogaram ele na sarjeta, ele não podia pagar aluguel. Eu abriguei ele lá na minha casa, na chácara, onde eu morava. Isso em 2016, porque eu conheci ele, em 2016. Minha mãe morreu em 2014, eu já conhecia ele. Eu conheci ele em 2013, eu conheci ele. Logo a gente começou a namorar pela internet mesmo, pelo Face. Noivamos pelo Face. E aí em 2014 minha mãe faleceu, em 2015 ele foi em casa para conhecer meu pai e me pedir em casamento. Aí em 2016 ele ficou lá desabrigado porque o INSS cortou, né, o benefício dele. Aí eu falei, vem pra cá, você vai fazendo uns biquinhos, trabalho aqui em São Paulo. Eu acolhi ele, eu fui a mulher que apoiou ele, eu fui a mulher que fez ele se reerguer. Quando ele estava no fundo do poço, eu dei valor para ele. Sabe o que eu ganhei? O que ele fez em troca comigo? Quando eu casei em 2017, em 2016, quando eu me ajuntei com ele já começou a demonstrar, sabe? Já começou a demonstrar que era meio bruto. Mas eu pensei, não, mas ele vai mudar, né? Com o tempo ele muda, eu sou da igreja, ele vai passar aí pra igreja pra mim, mas não muda, a gente não caia nessa. Só piora. Aí quando foi em 2017 ele começou. Gritava comigo, tudo que eu falava era ignorância e estupidez, não sabia ser gentil comigo. No primeiro ano, assim, no primeiro ano, na verdade, foi ótimo, assim.
No primeiro ano foi maravilhoso. Mas aí depois começou. Era estúpido comigo, ignorante. Gritava comigo. Eu não podia sequer me pronunciar dentro de casa. Parecia que ele não me suportava. Sabe? Parecia que eu era um grande fardo, assim, sabe? Na vida dele. Parece que eu era um peso, assim. E bloqueou meus tios no Facebook, meus primos, não podia conversar com meus primos, ficava fuçando minhas redes sociais, meu e-mail, meu Instagram, meu Face, tudo, para ver se eu conversava com alguém, né? Ele não me proibia de ir para a igreja, mas aí teve uma época que ele começou a querer saber por que eu tava indo tanto para a igreja, se eu tava atrás do pastor. Eu falei, por que você não vai junto comigo então para olhar, para ficar de olho? Ele me xingava, fazia piadinha comigo. Eu passei a ser a gorda, a balofa, a baleia, entendeu? A bruxa, a bruaca. Sabe? Eu ouvi todo tipo de ofensa, humilhação, todo tipo de xingamento, sem motivo aparente, sem motivo nenhum. Eu era humilhada, fazia piadinha com tudo, debochava de mim, orando, lendo a Bíblia, louvando meu Deus, tirava deboche, sarro. Eu avisei ele muitas vezes para ele não fazer isso. Ele tinha uma causa na justiça, que era uma caminhonete, que ele foi num posto de saúde e trocou o filtro da caminhonete e o filtro estourou o motor. A sorte que ele tinha ganhado uma indenização, vou dar uma paradinha aqui já que a Isabela tá dormindo. A sorte que ele tinha ganhado uma indenização do INSS e ele teve que usar essa indenização para arrumar o motor, né? E ele perdeu essa causa justamente porque ele escarneceu de Deus. Ele não ganhou a causa, Deus não deixou ele ganhar a causa. Então, deixa eu sair daqui porque agora vai latir um monte de cachorro. Vocês não vão escutar nada do que eu vou falar. E, nossa, tem coisas assim até que eu não me lembro, mas ele envenenou minha gatinha. A história da minha gatinha foi assim. Ele deu um sachêzinho de carne, daquele sachê que a gente compra pra animal mesmo, né? Que era meu pai que comprava, porque ele não comprava minhas coisas de uso pessoal. Ele falava que não ia me comprar, que eu ia dar os meus pulos para se sustentar. Eu passei muita necessidade, com um disco de hérnia na minha coluna, bursite nos 2 braços, que eu sinto muita dor, né? É aquela doença que dói as juntas do corpo. Eu cheia de problema de saúde, mal conseguia fazer os serviços de casa. Ó, pra vocês terem uma ideia, para mim fazer movimentos simples, como empurrar esse carrinho que eu tô empurrando da minha filha, eu sinto dor. Pentear meu cabelo, movimento simples, eu sinto muita dor. Então, para mim varrer a casa, então, nossa, é um inferno. Sinto muita dor na coluna, nos braços. Eu não tenho condições de trabalhar. Colocamos na justiça para mim ganhar um auxílio. Me negaram, não me deram direito. E aí ele falava, você se vira. Era o meu pai que me sustentava. Até que um dia eu cansei e falei, eu vou pôr você na justiça. Eu sou doente, você tirou eu da casa da minha mãe e do meu pai, você vai me cuidar. Porque meu pai, eu não ia viver com meu pai. Um cara que eu peguei uma página pornográfica que o meu pai montou, né? Uma página de pedofilismo que o meu pai montou. Eu não vou viver com um cara desse. Fora que o meu pai pegou, se juntou com uma mulher lá louca, a mulher começou a colocar desunião dentro de casa, a mulher colocou um monte de coisa na cabeça do meu pai, colocou meu pai contra mim, meu pai pegou ódio de mim sem eu ter feito nada, meu pai foi outro que eu trabalhei a vida toda,
eu ajudei ele nas obras, fiz serviço de servente de pedreiro para ele, enchi laje, bati laje, fiz serviço de ajudante de pintor, ajudante de serralheiro. Olha, todo tipo de serviço brutal, de pesado que vocês possam imaginar, eu fiz. Eu carreguei argamassa nas costas, enfim. E ele também me virou as costas. E aí, o que aconteceu? Sofri muito na mão desse homem. Eu passei mal, teve umas vezes que eu passei mal na cama, assim, com muita dor de cólica menstrual, querendo vomitar. Pedi para ele levar eu pro pronto-socorro. Ele falou que não ia levar, que eu que me virasse. Aí o Espírito Santo de Deus me visitou e falou: filha, eu vou te dar força para você levantar, faz um chá que você vai ficar boa. Foi Deus que me salvou. Teve outra vez que eu tava com uma dor de cabeça explodindo, morrendo de dor de cabeça, vontade de vomitar, cheiro de sangue no nariz. Pedi para ele me socorrer também, ele me negou socorro, esse meu marido. Quando eu estava grávida, ele me agrediu com 5 meses de gestação. Minha filha é um milagre. Não dá para entrar bastante em detalhes, sabe? Essa agressão foi porque eu cansei de viver violência doméstica e quis sair de casa, e ele não quis deixar eu sair, bloqueou a porta. Aí eu peguei, cansada, já no meu limite, eu peguei uma faca e fui pra cima dele e falei: hoje eu te mato e saio da casa, aí eu vou ter uma casa pra morar, minha casa vai ser lá na cadeia, vou comer, beber, dormir de graça, porque eu tô cansada de viver essa vida de opressão, de violência doméstica. Aí eu peguei, fui pra cima dele, ele me empurrou várias vezes contra o sofá, grávida, né? Aí eu senti muita dor na barriga, tive que ir pro pronto-socorro, mas graças a Deus minha bebê tava bem, tudo. E não adianta você procurar ajuda. Eu procurei assistente social, o assistente social falou que eles não dão abrigo para mulheres judiadas da casa, assim, de violência doméstica. O abrigo que eles dão são 2 dias só, 3. E se em 3 dias você não arrumar um emprego, você não se estabilizar na sua vida, você tem que voltar para casa do seu marido se você não tiver parente. Eles não dão suporte. Eu falei com assistente social, não adianta, porque não tem, a lei fala que a mulher tem que ter todo o suporte, só que na prática não é assim que funciona. A gente não tem nenhum suporte. E enfim, como eu não podia me sustentar, não podia pagar um aluguel, eu fui aguentando, sabe? Fui aguentando. Aí a gota d'água foi quando ele começou a deixar minha filha na pureza dela, na inocência dela. Ela ia brincar com o cordãozinho da bermuda dele. Ele sempre ficava lá na cama e, né, porque ele é aposentado, então tava sempre no celular na cama, lá naquele aplicativo TikTok, Kawaii, só vendo besterola. Aí ela ia brincar, né, com o cordãozinho da bermuda dele. Só que aí ela sempre acabava, né, sem querer pegando, né, assim por cima da bermuda, pegando nas partes íntimas dele e ele deixando. E quando eu peguei isso, foi um bate-boca, foi uma indignação, foi um choque que eu senti, sabe? Eu fiquei muito fragilizada, isso me destruiu por dentro. Eu avisei bem que eu não queria que ele retornasse a fazer aquilo, pois ele continuou. Aí eu afastei a minha filha dele, eu já não tinha gosto de dormir com ele, eu já não tinha prazer de coabitar com ele. Né? Ele me procurava, eu me esquivava, eu me afastava, eu não queria mesmo. Aí ele ficava com raiva, ele se vingava por causa disso, que eu não queria ter relação sexual com ele. Ele jogava minhas coisas pro chão, ele jogava a minha toalha de banho na parte molhada do banheiro no box. Ele, sabe, aí que ele me maltratava, me desprezava, tratava eu com estupidez. Eu falava com ele às vezes para comprar alguma coisa para neném que precisava.
Ele não me respondia, ele me ignorava, aí que ele me maltratava quando eu não queria ter relação com ele. Aí um dia, foi esses dias pra trás, eu peguei ele com a mão nas partes íntimas, por debaixo dos shorts, se tocando e olhando para minha filha. Aquilo me deixou furiosa. Eu virei um monstro, eu virei um bicho, porque uma mãe vira uma leoa para defender a filha. Aí eu falei para ele, acabou. Foi a gota d'água. Mas aí ele começou a inventar justificativa, porque eu tô com coceira, você tá com coceira, você vai se coçar no banheiro. Eu falei para ele, mas não na frente da minha filha. Sabe? E eu tô contando por cima, gente, resumindo, pro vídeo não ficar muito grande. Mas foi muitas outras coisas que ele fez, muitas. Sabe? Eu grávida, passando mal, ele me levava pro pronto-socorro. Como não tem ônibus aqui que vai pra lá, você tem que andar um certo pedaço pra ir lá na avenida pra pegar um ônibus. Sabe o que ele fazia? Ele fazia eu ir a pé, com gravidez de alto risco, sem poder me esforçar, e a gente anda quilômetros para chegar no hospital. Eu ruim, passando mal, me apoiando nos muros. Sabe o que ele fazia? Me deixava para trás e ia embora, me deixava sozinha lá, se apoiando nos muros, passando mal. Ele lá na frente, às vezes parava, ficava olhando com o braço cruzado, deixando eu para morrer ali na sarjeta, na calçada, sabe, passando mal. As pessoas paravam, as pessoas perguntavam para mim, mas você tá sozinha, não tem ninguém te acompanhando, para onde que você tá indo? Eu tô indo pro pronto-socorro, mas cadê alguém para ficar com você? Olha lá a desgraça do meu marido lá na frente. Mas ele tem que vir aqui, ele tem que te sustentar, ele tem que te apoiar, ele não pode pagar um carro para te levar. Pagava nada, ele gastava com o carro dele, ele tinha carro, sabe? Na época, só que ele inventava desculpa. Porque é difícil para estacionar, não tem lugar para estacionar. E ele, sabe o que ele fazia? Ele, de vez de pagar então pelo menos um outro carro para levar, ele gastava com o carro dele, mandava polir, mandava trocar o carpete, mandava pôr em filme, mas comigo ele nunca quis gastar. Uma vez eu tava no mercado, eu precisando de um absorvente, porque o meu absorvente estava acabando. Aí ele não queria comprar, foi mal bate-boca no mercado, todo mundo olhando. Aí eu peguei e falei assim pra ele, você vai me deixar igual uma cachorra, cadela de rua, sangrando por aí? Porque eu uso absorvente, eu tenho que usar absorvente, eu tô menstruando, pô. Então assim, nenhum absorvente ele não gostava de comprar pra mim. Aí um dia eu cansei, eu falei, ou você vai me dar as coisas e suprir as minhas necessidades e cumprir com sua obrigação de marido e provedor da casa, ou eu vou te pôr na justiça. Aí ele resolveu cumprir, sabe? Só que mesmo assim não é tudo que ele faz. Esses dias, se não fosse o dinheiro que eu vendi minha casa lá em São Paulo, a minha filha ia morrer de frio, porque ele falou que não ia comprar roupa de frio para ela, a menina morrendo de frio, eu com pouca roupa de frio para pôr nela, tive que gastar desse dinheiro, que é um dinheiro pra gente conseguir comprar casa própria e sair do aluguel. Tô gastando com ela, porque ele não cumpre com o papel de pai, de provedor. Aí eu falei pra ele, ó, a partir de hoje, depois que eu peguei você se coçando as partes íntimas na frente da Isabela, eu não quero mais dormir junto com você. Você dorme no outro quarto, eu te empresto meu colchãozinho, eu vou comprar uma cama para você. Eu ofereci de comprar uma cama para ele com esse dinheiro da casa que eu vendi lá em São Paulo. Ele falou, não quero nada de você, pode ficar com seu colchão, eu vou dormir no sofá. Ele desprezou, ele não quis, porque ele é assim, ele despreza tudo que a gente faz. Eu ainda me compadeci dele. Eu quis dar conforto para ele desprezou, ele não quis, entendeu? Eu fiz tudo para ele ficar confortável, tudo, ele não quis. Ele pegou o criado mudo que eu comprei para ele jogou lá de qualquer jeito, lá jogou num canto lá no meu quarto, deixou lá, diz que tá estorvando. Então, ele nunca deu valor para o que eu fiz para ele.
Eu sempre fui aquela que apoiei. Ele me colocava como secretária dele. Se ele tinha que resolver qualquer problema de banco, de cartão, ele punhava eu para fazer os telefonemas, para resolver. Se ele precisava de qualquer coisa que ele não conseguia resolver, da operadora de celular dele, de banco, de fatura, era tudo eu que tinha que fazer. E ai de mim se eu não fizesse. Ele ficava com raiva, bufava com a boca, torcia o nariz, gesticulava com as mãos, fechava os punhos como que quisesse me socar, como se tivesse com vontade de me socar. Tudo isso ele fez. Eu não podia desabafar com as minhas amigas. Quando ele via eu me desabafando com minhas amigas no WhatsApp, chorando, com aquela dor na alma, com depressão, com desgosto, sabe? Com amargura, ele ficava possesso, ele ficava falando que eu estava expondo as coisas da casa, sendo que eu nunca expus as coisas da casa para ninguém. Eu falava do meu sentimento, como eu estava me sentindo. Nossa, foi tanta coisa, gente. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. Foi muita coisa que eu sofri na mão dele. Ele me judiou de todas as formas que vocês possam imaginar, emocionalmente, me oprimiu, sabe? Eu fiquei em frangalhos, eu tô em frangalhos, sabe? Ele debocha, ele faz pouco caso de tudo, sabe? Tudo que diz respeito a mim, ele não dá valor, ele debocha, ele faz piadinha, ele provoca, sabe? Ele oprime mesmo, ele humilha. Então assim, agora a gente tá assim, ele tá dormindo no sofá, nem os cobertor que eu quis dar pra ele, ele não aceitou, não quis. Ficou com uma manta lá dele, lá que é fina. E não quis nada, desprezou tudo que eu faço ele despreza. E ele fala que ele sempre fez tudo sozinho, que ele nunca precisou de mim. Mentira, porque ele pode enganar o ser humano, mas a Deus ele não engana, porque tudo ele colocava eu para fazer. Eu fui escrava doméstica, eu fui secretária dele, eu fui escrava sexual, porque muitas vezes quando eu estava cansada, doente, indisposta, eu era obrigada a ter relação forçadamente com ele. Ele nega tudo, entendeu? Porque se eu não tivesse relação forçada, ele ficava com ódio. Aí que eu era pisada, judiada, maltratada, sabe? Então, eu passei tudo isso. E eu acho que tem muita coisa assim que eu não contei, que eu não lembrei agora, que eu não, né? E ele aumenta, ele dramatiza, ele aumenta, sabe? E ele se coloca como vítima, como que eu sou a opressora, eu que tô errada, entendeu? Ele se coloca como... É que eu não lembro nenhum exemplo agora para dar para vocês, mas ontem mesmo ele estava fazendo isso. Ele se vitimiza, ele se coloca como a vítima, sabe? Como coitadinho. E lá fora, para todo mundo, ninguém acredita no que eu falo, porque lá fora, como ele se transforma? Ele vira a pessoa mais doce com todo mundo, mais divertida, mais legal, mais camarada, mais pra cima, mais alto astral, sabe? Aquela pessoa comunicativa, amiga de todos, ajudador. Mas quando ele põe o pé da porta pra dentro de casa, ele vira um monstro com a família. Ele falou que não vai dar amor nem carinho pra minha filha. Teve um dia desses que eu falei, Ivaldo, vai lá no quarto dar um bom dia para sua filha, vai dar um amor, um beijo, um abraço na sua filha. Ela é sua filha, independente da gente não ter dado certo, independente da gente não estar junto, ela precisa, é fundamental, ela ter todo o amor do pai e da mãe. Sabe que ele falou? Não vou dar. Eu falei, o quê? Você não vai dar amor nem carinho para sua filha? Não vou dar não. Ele falou, aquilo foi como um ácido, sabe, sendo jogado assim, de dentro para fora, assim em mim. Aquilo me arrebentou, porque a minha filha, ela não tem culpa de nada, sabe? É um assunto entre eu e ele. Eu falei, tira a menina disso,
falou que não vai educar a menina. Ela dá tapa na cara dele, de vez ele segurar a mãozinha, falar: filha, isso tá errado, isso não pode moldar o caráter da menina. Sabe o que ele fala? Eu não vou educar, não vou segurar a mão. Entendeu? É isso que ele fala, é isso que ele faz. É uma pessoa tão fria, parece que tem uma pedra no coração, sabe? No lugar do coração. Uma pessoa fria, calculista, uma pessoa sem sentimento, desumana, sabe? E eu outro dia entrei em colapso assim, sabe? Eu cheguei no meu limite, chorei muito, entrei em desespero, sabe? Da dor da alma que a gente sente, né? Já mesmo porque eu tenho bipolaridade, porque eu tenho depressão, preocupação com a minha filha que estava com dor de garganta, porque ela é tudo pra mim, gente. A minha filha, ela veio pra me ajudar a superar a perda da minha mãe que eu não superava. E eu, sabe, colapsei mesmo, sabe? Aí ele pegou e falou assim: deixa de drama, para de drama. Pegou e disse que a minha dor da minha alma, né, a minha ferida não passa de um drama. Depressão não é drama. Dor na alma não é drama. Entendeu? Não é dramatização. Isso é sério. A pessoa precisa de ajuda, de amor, de carinho, de amparo. Eu nunca tive amor e carinho, amparo desse homem. Nunca. Ele me deixou eu para morrer várias vezes. Ele me negou socorro. Agora as pessoas lá da rua, se pedir socorro para ele, seja a hora que for, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3 da madrugada, ele prontamente acode, ele leva no hospital, ele fica com a pessoa lá o tempo que necessário, ele traz a pessoa. Agora a família dele, se eu estiver morrendo, tendo um derrame do lado dele, ele me deixa ali para morrer. Eu não esqueço um dia que eu passei muito mal, eu tive uma crise na calçada com cheia de sacola do mercado na mão, né? E eu me deu aquele negócio ruim para desmaiar, porque a minha epilepsia, ela não é daquela epilepsia que a gente se debate tudo, né? Eu sinto dor de cabeça, adormece a nuca, dá um sintoma para desmaiar e eu vou perdendo sentido. Porque tem vários tipos de epilepsia, minha neurologista falou. E eu sentei ali na calçada, falei: tô passando mal, tô passando mal. Aí comecei a querer desfalecer, deitei lá. Ele nem para pegar minha sacola, ele ficou olhando para minha cara, olhando eu morrer, literalmente. Ele ficou ali, olhando eu ter uma crise, ele não pegou um telefone, ele não ligou para uma ambulância. Aí tinha uma autopeça assim, do lado, acho que é esquerdo, e o rapaz viu o que estava acontecendo, correu, né? Falou: mas o senhor não chamou uma ambulância? Você tá com ela? Você tá aí olhando? Esculachou com ele. Ele falou: eu não sabia, não sei, fiquei sem ação, não sei o que. Ficou sem ação. A esposa tá morrendo, a esposa tá tendo uma crise epilética. Você vai ficar sem ação? Você vai ligar para uma ambulância, você vai acalmar, você vai colocar sacolas no chão, você vai tirar as sacolas da mão dela, você vai amparar, você vai, né, colocar a pessoa no seu colo, você vai acudir. Essa é a atitude normal de um homem, né, um marido que ama a esposa. Mas não. Aí o rapaz trouxe uma água para mim, foi o rapaz da autopeça que me acudiu, sabe, que chamou a ambulância, tudo. Porque se fosse por ele ia ficar olhando eu ali morrer, entendeu? Para vocês terem noção de que tipo de monstro que é esse homem. Extremamente machista, não podia falar com nenhum tipo de homem, nenhum. Fosse tio, fosse primo. E eu orava, jejuava, e chorava e clamava nos pés do Senhor. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa, não muda. Aí depois que ele fez isso, que foi a gota d'água de ter ficado, sabe, se tocando as partes íntimas na frente da minha filha, deixando ela tocar as partes íntimas dele e ter falado, né, também que foi o pivô de tudo, assim, o que me destruiu, ter falado que não vai dar amor nem carinho para ela. Quando ele fez isso, para mim acabou. Eu separei mesmo, não quis saber. Agora ele vai cuidar de mim, porque se ele não cuidar, eu vou na justiça. Ele vai me sustentar, eu e minha filha. E a minha preocupação foi
Deus, ele só permite a separação por adultério. E eu fiquei com muita angústia, eu fiquei muito agoniada, fiquei extremamente aflita. Aí ele queria vender o carro esse que eu orei e jejuei para que pudesse levar eu, né, grávida, para o médico, porque ele fazia eu andar quilômetros de distância, ele não pagava um carro, uma Uber, para ir para o hospital quando eu estava grávida. E eu não podia estar fazendo esforço, eu não podia andar muito, porque minha gravidez era de alto risco, estava muito inchada, a pressão estava alta e o médico disse que eu podia perder minha bebê. Mas ele não estava nem aí. Por mim, eu podia perder minha filha, eu podia morrer, eu podia ir para os quintos dos infernos, para esse companheiro aí. Então, eu orei, jejuei, tudo. Agora ele inventou que quer pegar a benção do Senhor e jogar no lixo. Eu falei, eu não vou vender o carro, não vou permitir você vender o carro. Eu rebento tudinho no pau o carro, nem para mim, nem para você, mas a benção que Deus deu pra gente, ninguém vai vender, ninguém vai jogar no lixo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou buscar a palavra. Aí eu fui buscar a palavra, aí Deus me mandou uma palavra linda, gente, falando que eu tô justificada, que eu não tô em erro por estar separada, que Deus, ele vai fazer justiça a meu favor, Deus me defendendo, sabe? Mas eu acredito que foi porque o meu ex-esposo, né? Esse marido que eu tô separando, ele mexeu com o ser mais puro da face da terra, que é uma criança, né? E só Deus sabe o sentimento sujo que passou pela cabeça dele quando ele tava com as partes íntimas lá, né? Tocando e olhando para ela. E eu acredito que Deus viu isso. E por causa disso, Deus me absolveu. E Deus não me tomou por pecadora porque eu separei. Deus, ele tomou minhas dores, me defendeu, me absolveu com essa palavra. Foi em Lucas 18. E isso lavou minha alma, gente, porque... Nossa, minha angústia era muito grande, porque a palavra, ela é clara, né? Em dizer que a separação só pode ser por adultério. Só que eu acredito que a minha filha me salvou mais uma vez, sabe? Eu acho, assim, a minha Isabela, ela me salvou 2 vezes. A primeira vez foi de não se acabar, sabe? Não morrer, não sucumbir pela perda da minha mãe. Ela me ajudou a superar, sabe? E a segunda vez foi que ela me ajudou a conseguir separar desse monstro sem ficar numa situação de erro com Deus, sabe? Então essa menina, ela veio para ser minha redenção, assim, Deus sabe o que faz. Foi a única coisa de bom que esse monstro me deu, sabe, me proporcionou, porque na verdade nem foi ele, foi Deus que usou ele, né, através dele que me deu a minha filha. Eu nem considero como sendo ele. Então ele foi só um instrumento, né? Então essa menina veio para me salvar, assim mesmo, Deus me deu, né, para ser minha redenção. Então, gente, muito resumidamente, porque tem coisas que eu nem lembro mais que ele fez, mas foi muitos horrores assim, né? E a minha gatinha, não sei se eu concluí lá, ela sobreviveu, ele mesmo teve que pagar o tratamento, só que depois disso eu fiquei em cima. Eu guardei todos os alimentos da minha gatinha, eu supervisionava na hora que fosse dar de comida para ela, era eu que dava na verdade, mas sempre naquela tensão, porque não dá pra gente vigiar 24 horas. Eu tinha medo dele colocar alguma coisa na água dela, eu tinha medo dele me envenenar, eu tinha medo dele me matar dormindo. Então eu orava muito e eu lia, né, o Salmo 91 muito. E tô vivendo com esse monstro ainda, né? Mas eu tô orando para Deus mudar meu cativeiro, para mim conseguir uma independência financeira para poder me sustentar, né, para poder me desvencilhar totalmente dele, né? Para que eu possa seguir a minha vida em frente. Com a minha filha, sem ter que depender em nada dele, assim, sem eu ter que
que depender financeiramente, porque o que me prende a ele ainda eu acho que um carro vai entrar aqui. O que ainda me prende a ele é justamente isso, sabe? Ai, deixa eu manobrar aqui o carrinho da Isabela. É a financeiro, né? Eu não poder me sustentar, não poder pagar um aluguel, porque se eu tivesse como se fala, tem um cachorro aqui, gente. Se eu pudesse ter um dinheiro, né, eu poderia arrumar uma outra casa para mim, eu podia alugar uma casa, né, e me sustentar e me mudar, né, para essa outra casa e viver feliz com a minha filha, que é o meu maior sonho agora. Mas como ele pegou meus cartões de memória, sumiu com meus cartões de memória e nega, porque a última vez que eu vi os meus cartões de memória da minha máquina, eu tinha deixado do lado do notebook, porque eu estava transferindo umas coisas, né, pro notebook e tal, fazendo uns backup, e acabei esquecendo lá. Foi quando a gente estava em Minas, que a gente foi para Minas, e a gente estava de mudança, e ele que embalou o notebook. Eu tenho certeza que ele pegou. Ele pegou e eu cheguei a ver os cartões de memória com ele. Aí eu deixei assim em cima da mesa de computador e falei, eu vou pegar depois, porque a Isabela parece que estava gritando, me chamando. Eu fui atender a Isabela. Quando eu voltei, não tava mais nas coisas dele. Eu tô sem cartão de memória para mim gravar meus vídeos na minha máquina. Eu vou ter que comprar outro, porque ele sumiu e ele nega que ele sumiu com meus cartões de memória. E era cartão de memória bom, com bastante giga, né? Que eu conquistei com meu dinheiro, meu salário do YouTube, tudo. Eu peguei coisas do meu pai que ele pegou, que ele surrupiou, que ele roubou. Eu peguei ferramentas do meu pai escondido no fundo de caixas com roupa do meu esposo. Ele fala que não sabe como foi parar lá, ele não sabe, ele fala que ele não pegou, ou então ele fala que é dele, mas não é, porque eu conheço muito bem as ferramentas do meu pai. Ele pega coisas assim, ele esconde. Eu já peguei trena, sabe aquelas trenas de fazer medida, de medir? Eu já peguei escondido nas coisas do meu esposo. Ele tem umas atitudes assim muito loucas, sabe? Ele pega coisas assim que ele acha na rua, bonequinho de criança, brinco velho quebrado, faltando os pedaços, sabe? Ele traz tudo pra dentro e guarda. Brincos de mulher quebrado, que não serve pra nada, coisa que brilha, que tem brilho, sabe? Miçanga toda faltando os pedaços, quebrada. Ele pega assim na rua, ele vai trazendo tudo pra dentro de casa, ele enche as gavetas daquilo, né? Então é assim, ele espalha parafuso para tudo que é lado, ele enche todas as gavetas de parafuso, porca. Ele tem umas manias muito estranhas, assim. Nossa, é tanta coisa, gente, que o vídeo ficaria muito grande, não teria como eu falar. Ele tem umas coisas muito estranhas, assim. As coisas em casa tem que ser do jeito dele. As panelas que for cozinhar tem que ser as panelas que ele quer. O fogão só ele pode sujar, não pode nem deixar pingar uma gota d'água. Aí eu falo, ué, mas você não suja, você não cai gordura? Não, mas isso a gente limpa, isso aí o que não pode é ficar marejando água. Ele não sabe explicar essas coisas estranhas, sabe? Tanta maniazinha assim, tanta coisa. O copo, se você terminou de tomar café com leite, você tem que pôr água, senão ele fica possesso. Os talheres não pode ser posto dentro do copo. O prato não pode, depois que você comer, não pode colocar no fundo da pia assim com coisa dentro, tipo talher dentro. É um monte de coisa, sabe? Ele é todo cheio de mania, todo cheio de coisinha, sabe? E tem que seguir a risca,
porque ele fica com raiva, ele fica nervoso, ele não gosta. E ele vai ficando nervoso se você repete o erro mais de uma vez. Então assim, nossa, até o papel higiênico no banheiro tem o jeito certo de colocar. Então é umas coisas assim que, nossa, que vai cansando, vai, sabe, enchendo o saco, vai... É uma vida toda cheia de mania, cheia de coisinha, cheia de detalhe que tem que ser tudo à risca, tudo certinho do jeito dele. Porque se você fizer do seu jeito, ele não gosta que eu cozinho. Quem tem que cozinhar é ele. Eu não posso mexer na cozinha, não posso fazer nada. Se eu tiver vontade de fazer um bolo, uma receita, eu não posso. Ele fala, não vou gastar gás com isso, não. Compra pronto no mercado. Eu compro pronto no mercado. Então você não tem aquele prazer, sabe? De fazer alguma coisa na cozinha, que às vezes você gosta, tem vontade de fazer. É uma terapia, um hobby, né? Que às vezes a gente tem. Não tem, é uma vida de opressão, não é uma vida, sabe? Não é vida isso. Então, cheguei no meu limite, acabou. Cansei de sofrer violência doméstica, dei um basta, passei por tudo isso e por muito mais que eu não falei aqui. E espero que vocês... Bom, não posso nem dizer que vocês tenham gostado, né? Que é um vídeo muito chato, tô acabada, sabe, não me cuidei mais, me larguei. Meu amor próprio foi lá embaixo, porque ele fez eu me sentir assim... Sabe, ele fez o meu amor próprio descer lá embaixo, acho que nem existir mais amor próprio. Ele me fez eu se sentir menos que um lixo, ele me desvalorizou o máximo que ele pôde, tudo o que ele conseguiu fazer para me se sentir um nada, para mim não me sentir nem um ser humano, ele fez. Ele me humilhou de todas as formas. Sabe, dava show na rua, brigava, achava ruim, porque se eu tava olhando pros lados, eu tava olhando pra macho. Então era assim, um relacionamento muito abusivo, né? Só que mesmo vivendo debaixo do mesmo teto com ele ainda provoca, ele ainda me remeda, fica me remedando, me imitando, fazendo piadinha, debochando de mim, fazendo pouco caso. E é duro você ser dependente financeiramente, porque aí que pisa, né? Aí que acha que pode fazer o que quer. Mas a minha situação vai mudar. Eu creio, se algum advogado, né, pudesse me ajudar aqui no YouTube, alguém que pudesse tentar um auxílio para mim, porque na verdade assim, o médico pediu a ressonância da minha coluna. Só para constatar, porque só pelo exame de toque ele já sabe que eu tenho, né, o disco de hérnia de disco, eu nunca sei falar direito. Mas ele pediu mais para ter certeza, só para constatar o que ele já sabe. Só que fica na fila de espera, né? Então, se tivesse um advogado que me ajudasse para conseguir algum auxílio, alguma ajuda, alguma coisa, eu agradeceria muito, para melhorar pelo menos um pouco a minha vida, né? Para mim me desvencilhar dessa dependência que eu tenho desse monstro, né? Para minha vida, sabe, raiar um pouco do sol nessa escuridão que eu me encontro, sabe? E ele continua me maltratando. Esses dias até que tá um pouco mais gentil, mas vira e mexe, parece que ele tem uma coisa, um espírito que cutuca ele, que sabe, que faz ele não consegue viver sem uma provocação, sem uma briguinha, sem puxar briga, sem provocar. E tudo que a menina precisa, eu tenho que estar pedindo para ele. Fralda, pomada, tudo. E as minhas coisas também, né? Eu tenho que estar pedindo para ele, de uso pessoal. Mimil gostoso, filha? Vamos continuar aqui? Então, é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu ainda tô, apesar de eu ter separado de cama, a vida não melhorou tanto, porque eu achei que ia melhorar bem mais. Eu tentei terminar numa amizade, eu sentei com ele, eu falei, olha, a gente não precisa terminar como inimigos, vamos ficar como amigo, né? O que a gente puder fazer um pelo outro, a gente faz. Em nome de tudo, né,
que a gente viveu, em nome de tudo que eu fiz por você também, que eu fiz muito por você, você também fez muito por mim. Porque apesar dos pesares, gente, ele me deu uma vida estável, né? Eu como do bom e do melhor, ele nessa parte ele põe do bom e do melhor dentro de casa, ele paga meu INSS. Então assim, ele me ajuda muito também. Eu não posso, né, deixar de reconhecer o bem também, a parte boa que ele faz por mim, né? Mas eu falei pra ele, em nome de tudo isso, vamos viver numa boa, mas não tem muito acordo não, sabe? Aí eu tento conversar com ele, ele quer trazer coisas do passado, ele quer levantar coisa do passado, ele não sabe conversar o aqui e agora, sabe? Ele é muito infantil. Aí ele quer jogar coisa na minha cara, quer reverter a situação a favor dele, entendeu? Então, sabe aquelas pessoas que é difícil você conversar numa boa, você entrar num acordo numa boa? Aí eu fico extremamente aborrecida, fico mais chateada, mais desgostosa. Aí passei muito mal por causa do nervoso que eu tenho passado com ele esses dias. Fiquei ruim na cama. Olha, eu deixei a Isabela no berço, eu nem sei como que ela ficou. Ele que ficou olhando lá. Eu fiquei que nem morta. Eu desmaiei lá na cama, passando mal. Parece que eu tava tendo sei lá, um derrame, uma coisa tão ruim. E eu dormi clamando a Deus. Eu dormi clamando a Deus, pedindo, falando, Senhor, eu preciso de saúde pra mim, cuidar da minha filha. Não deixa eu morrer, sabe? Eu clamando, pedindo. E aquele desespero, sabe, gente? Aquele desespero, aquela coisa. E sabe, aquela agonia. E eu não consegui nem cuidar da Isabela. Quando eu acordei assustada, assim, ele que tava lá, sabe? Porque eu fiquei tão ruim do nervoso, do emocional. Ele suga a gente. Ele me sugou, ele me esgotou de uma tal maneira, sabe? Eu me sinto como se eu tivesse passado assim naquele moedor de cana e a minha vitalidade tivesse sido todinha sugada, minhas forças tivessem sido toda minada, sabe? Como se não tivesse restado mais nada. Então, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, tá sendo difícil. Porque eu tô extremamente magoada, ferida. Eu tô debilitada, tô abatida, eu tô em frangalho, sabe? A minha alma parece que tá retalhada, sabe? É a sensação que eu sinto. Deixa eu ver aqui que eu vou virar aqui pra ir com ela pra uma ruazinha aqui que é mais tranquila. Gente, ficou muito grande esse vídeo, mas eu queria que vocês soubessem tudo que eu passei e que eu tô passando. Eu não falava nos meus vídeos, eu me calei, sabe? Porque eu tinha muito medo de não ser compreendida, né? De ser julgada, de ser condenada. Porque é o que o pessoal mais faz, né? A gente é condenado, é julgado, né? E a gente, quando a gente já tá em frangalhos, a gente já tá sem força, a gente já tá destruído na alma, né? Destruído mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Tudo que a gente precisa é um apoio, um carinho, um abraço, um ombro pra chorar. Eu já chorei tanto que acho que não tem mais nem lágrima, secou, sabe? E um nó na garganta, que sabe? Que eu tô sentindo tudo. Fora minha filha, no meio de tudo isso. No meio de tudo isso e... Nossa, muito difícil. Não sei mais nem o que falar pra vocês, gente. Né? Preocupação ainda com a minha filha, que não tava bem, com diarreia, né? Dor de garganta, eu cuidando dela. E mãe, né? Mãe tem aquele medo de acontecer alguma coisa com a filha, porque essa menina é tudo pra mim, gente. Essa menina veio pra aplacar a dor da perda da minha mãe, porque eu tava morrendo, eu tava afundando, sabe? Eu não suportava a perda da minha mãe. E ela me ajudou a superar totalmente, sabe? Hoje eu não sinto aquela dor. Então, é isso. Eu acho que
Eu contei pelo menos os mais importantes, assim, os momentos mais duros, né? As coisas mais horríveis, assim, que ele fez comigo. Tem muita coisa que hoje já nem lembro mais que ele fez, mas vai ficar esse vídeo como prova, como lembrança, né? E agora eu quero só seguir em frente, conseguir seguir em frente. O que vai demorar um pouco, porque enquanto eu for dependente dele financeiramente, né? Enquanto eu tiver que viver debaixo do mesmo teto, eu ainda acho que vou ser muito humilhada, muito pisada, muito aborrecida, mas Deus vai me dar muita graça, sabe? Deus tá me dando, sabe, gente? E tem dia assim que chega a noite, parece que a noite é pior, sabe? Eu sento naquela cama ali, olho a minha filha dormindo. Desculpa, gente. Só as lágrimas que começam a cair, porque toda moça tem o sonho de ter um companheiro que vai cuidar de você, que vai ser capaz de dar vida por você, sabe? Que se você precisar de um socorro, ele vai te acolher, te abraçar, vai falar, olha, meu bem, vai ficar tudo bem, eu vou te levar no pronto-socorro, eu vou ficar do lado do seu leito. Ele nem isso ficava. Ele nem gostava de ficar lá comigo, do meu lado, sabe? Ele não ficava, não. Muito difícil. Ele nunca se preocupou. Ele não perguntava, olha, você tá bem? Olha, como é que você tá? Né? O que você tá sentindo? Eu posso fazer alguma coisa por você? Ele nunca teve esse carinho. Ele nunca teve esse amor comigo. Eu casei com ele mais pra fugir, sabe, dos meus problemas, pra, sei lá, pra escapar de um pai que poderia me molestar, da perda de uma mãe que não iria poder mais estar comigo, me cuidando, me protegendo, porque enquanto a minha mãe viveu, gente, a minha mãe fez tudo por mim. Minha mãe dava vida por mim, sabe? Minha mãe, nossa, me amava demais. E aí depois ela ainda morreu e acabou minha vida. E eu me sinto muito desamparada, sabe? O sentimento que eu tô sentindo agora é desamparo, desalento, é decepção, sabe? Tristeza, muita tristeza, um vazio na alma muito grande. Um vazio que parece que vai me consumir por inteira, que vai me devorar, sabe? E é muito difícil. Eu tô aqui, mas eu não tenho vontade de voltar pra casa. Pra ser aborrecida por aquele monstro, pra ser humilhada de novo, pra ser ferida de novo. Eu tenho vontade de ficar pra rua. Eu não tenho vontade de voltar pra casa. Eu queria voltar pra uma outra casa, sabe? Que eu pudesse ter alugado, que eu pudesse pagar o aluguel, que eu pudesse me sustentar, que eu pudesse viver feliz com a minha filha, sabe? Nossa, seria top, gente. Nossa, seria um sonho maravilhoso. Seria minha redenção. Viver eu e minha filha, a gente seguir a vida feliz. Mas até lá, até Deus me dar essa graça, eu vou continuar. Deus vai me dar graça, sabe? Deus vai me dar graça pra eu... Não, filha, não tira a chupetinha, não. Pra mim vencer, sabe? Pra mim vencer. Então é isso, gente. Não é um vídeo muito assim, feliz. Mas eu acredito que vai vir algum milagre. Vai vir coisas boas aí, que tudo vai dar certo, tá bom? Então vocês conheceram a minha história, eu tô passando por esse momento. Deixa eu pegar o pano da Isabela que ela deixou cair. Eu acredito que tudo vai mudar, que pra Deus nada ficar difícil, né? E Deus, ele deu aquela palavra em São Lucas. Pra mim, ele vai cumprir, eu creio. E o que mais me dói, assim, é ele ter falado que não vai dar amor e carinho pra própria filha. Ele ter desrespeitado minha filha.
e ele não ter sido aquele homem que prometeu que seria para mim, que prometeu ser amigo, cuidador, parceiro, companheiro, amor, carinho. Ele não cumpriu a palavra dele. Ele não foi homem, né, para ser isso para mim. Então eu acho que essa é a dor mais profunda que eu sinto. Mas não há nenhuma dor no mundo que Deus não cure, né? Que Deus é o médico dos médicos. Eu acho que não há ferida nenhuma que Deus não passe remédio, que não tenha jeito de sarar, de cicatrizar, não é verdade? E a gente que é ser humano, a gente com Deus, a gente tem uma capacidade assim incrível de... Olha ele lá longe me espiando. Será que vocês conseguem ver? Não vai dar pra ver, né? Camiseta branca com listra verde, olha lá. Vocês não vão conseguir ver, não. Ele tá lá, é porque ele tá do outro lado da tela. Tá me seguindo pra ver aonde eu tô indo. E me espiando pra ver se eu tô gravando, falando alguma coisa. Então, esse homem é psicopata, esse homem é louco. Então eu acredito que Deus, ele vai reverter minha situação. Ele vai me tirar, ele vai me resgatar desse cativeiro, sabe? Ele vai me resgatar. E ele fica só observando, sabe? Ele fica tentando ver alguma falha, se eu judio da menina. Outro dia ele falou, olha, a mão da menina gelada, ela tava com um monte de blusa, mas nesse frio a mão fica mesmo gelada. E ele não compra roupa pra ela. Ele não compra roupa e quer que eu faça milagre, né? E eu ainda tô comprando, sou eu que tô comprando roupa pra ela. Aí outro dia ele pegou e falou assim, a calça da menina apertada, inventando que a calça da menina estava apertada, sendo que a calça da menina estava folgada, que eu comprei um número maior para durar mais. Ai, deixa eu colocar a meia dela aqui. Eu comprei um número maior para durar mais, só que é daquelas que tem elástico e tem um cordãozinho, sabe? Pra amarrar. Aí eu falei, vai ser ótimo, porque mesmo que esteja folgado, eu amarro no cordãozinho, né? E eu tive cuidado de testar com o meu dedo pra ver se não tava apertando, porque eu não puxei muito o cordãozinho. Tava até meio caindo, sabe? Meio escorregando, porque eu não tive coragem de apertar muito o cordãozinho, com medo de apertar mesmo. Aí ele inventando que tava apertando, querendo inventar que eu tô judiando da menina pra se vingar de mim. É isso que ele faz. Ele não tem escrúpulo. Ele tá doido para tirar minha filha de mim. Ele tá doido para me denunciar pro conselho tutelar, para destruir a minha vida. Esse é um monstro maldito que eu causei, sabe? Mas vocês que me acompanham, que foram meus inscritos, vocês viram aí, tem vídeo dele me maltratando. Tanto que teve inscrito que comentou. Tá entendendo? Comentou que o Lima é um escroto. Deixaram assim, o Lima é um escroto. Ele é um estúpido, ignorante. Eu só perguntei a hora, né, pra dar pro inscrito, que hora que era tudo. Nossa, o jeito que ele me respondeu, aí o inscrito pegou e falou assim, ele é um escroto, o Lima é um escroto, um estúpido, cara ignorante. Então ele sempre foi assim comigo. Mas eu vou encerrar, gente, porque já tá enorme esse vídeo. E vamos esperar em Deus o que virá para esse canal, né? O que virá para minha vida, que com fé em Deus e esperança, né? Manter sempre a esperança viva de que dias melhores virão. Não tira não, Isabela, a chupeta, filha. Que dias melhores virão, que eu vou ser resgatada por Deus desse homem, que ele vai me tirar das garras desse homem. Se tiver um advogado, alguém que quiser pegar minha causa, me ajudar, que estiver vendo esse vídeo, para mim conseguir um auxílio, né, que eu possa pagar um aluguel, sair da minha casa, viver minha vida. A minha irmã fala que eu vou perder todos os meus direitos de esposa se eu sair. Gente, eu não quero nem saber de direito de esposa, eu quero paz. Porque, ó, deixa eu falar para vocês, nada nesse mundo, nem dinheiro, nem bem material, nem ouro, vale a paz.
entendeu? A paz que eu quero ter com a minha filha. Que se dane direitos. Eu não quero saber de direitos de esposa. Eu quero paz, eu quero parar de ser oprimida, eu quero ser feliz com a minha filha, eu quero gravar meus vídeos, eu quero fazer o que eu gosto. É isso que eu quero da minha vida, sabe? Me livrar de um monstro que pode a qualquer momento me matar dormindo, me envenenar minha filha, sabe? É isso que eu quero, só isso. Então, eu peço que se tiver alguém que puder me ajudar nessa parte, eu agradeço muito. Ai, tem que pegar o pano dela de novo. Só vive jogando no chão. Daqui, filha, a chupeta que você tá tirando. Então, gente, até mais. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por toda a força, todo o apoio, sabe, que vocês estão me dando nesse momento tão difícil da minha vida. Que só Deus para fazer um milagre. Muito obrigada, um beijo. Até o próximo.